Oi, gente, boa noite. Eu sou a Laura Henriques e este não é o meu podcast, é um videocast, nem sei se isso existe. É uma live, né, que surgiu agora, tanta gente usando e abusando dessa ferramenta tecnológica que a gente tem. E eu vim aqui para conversar um pouco com todo mundo que quiser conversar comigo sobre o lado bom da vida, né? E Carol, ei, Manu, boa noite, pessoal. Que honra esse tanto de gente entrando aqui. E hoje foi uma coisa muito engraçada que aconteceu, porque Xandinho, Mitali, gente, eu vou ficar dando oi pra todo mundo, não vai dar certo. E é que eu tô com uma dificuldade um pouco do meu telefone, que tive que improvisar ele aqui em cima de uma caneca, aquelas coisas bem tecnológicas e adequadas, sabe? Então, tô aqui para falar um pouquinho, conversar com vocês. Tô morrendo de saudade de tantos amigos que estão aqui. Muito feliz pelo convite que o Marco me fez. E com uma mega responsabilidade, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento extremamente desafiador, né? E é um momento que as pessoas estão perdidas, estão ansiosas. Eu tô perdida, eu tô ansiosa. Eu tenho dias horríveis e dias muito bons, e dias médios e dias mais ou menos. E fico pensando e refletindo muito sobre o lado bom da vida, que é o tema que a gente escolheu para o bate-papo dessa noite aqui no Instagram da Exclusive. E eu fiquei pensando muitas coisas e como que eu ia começar essa fala e sobre o que a gente ia falar aqui. Então eu vou começar falando de um texto. Eu leio muito, eu amo ler, eu amo ouvir música, eu amo ver filme. Eu acho que a arte, em qualquer formato, tá? Eu amo revistinha em quadrinho, eu amo série de Netflix ou novela. Sou assim, pessoa que gosta muito mesmo. E aí, sempre eu quero contar das coisas que eu leio, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu estudei e das coisas que reverberam dentro de mim, sabe? E aí, hoje eu tava tendo um dia super difícil, eu acordei com um problemão, assim, pra resolver, um caso que nem era muito aqui da direcional, um caso mais pessoal, assim, e eu queria muito resolver, e eu fiquei angustiada o dia inteiro, pensando como que eu vou chegar e falar do lado bom da vida, se hoje eu tô, assim, com muita dificuldade pra ver o lado bom da vida, porque eu tô com essa questão aqui me desafiando dessa maneira tão grande. E aí, eu me lembrei, logo de manhã, de um texto da Clarice Lispector. Eu amo a Clarice Lispector, mas eu tenho muita dificuldade com os livros dela. As obras, os livros, os romances, os textos maiores são textos muito densos, que eu sinto dificuldade. Às vezes eu não consigo ler rápido e tudo mais. E a Clarice Lispector, ela tem um livro que ela escreveu há muitos anos. É um livro, na verdade, uma coletânea de crônicas e contos, mais crônicas mesmo, que chama Felicidade Clandestina. E é lindo o livro. Todos os textos são muito bonitinhos e dois textos em especial me marcam muito. Um é o da Felicidade Clandestina mesmo, que eu recomendo que todo mundo leia. É muito facinho de ler, muito gostoso de ler, mas conta basicamente da infância de uma menina no Recife, que eu acho que era ela própria, e o fascínio que os livros exerciam na vida dela. Então não vou dar mais spoiler, porque não é desse texto que eu quero falar hoje. Tá todo mundo ouvindo bem? E ela tem um outro texto que chama Perdoando Deus, nesse mesmo livro. E nesse Perdoando Deus, a Clarice Lispector conta que ela estava fazendo uma caminhada no calçadão do Rio de Janeiro, onde ela morava, e que ela estava se sentindo assim, a pessoa mais abençoada do mundo, que ela estava olhando o mar, olhando a areia, o vento batendo no rosto dela, e ela estava naquele momento assim de gratidão plena, quando a gente se sente em conexão com tudo que existe, se sente parte daquilo
que é maior que a gente. E ela estava caminhando no calçadão e estava pensando como que Deus era maravilhoso, todas as coisas boas da vida, como que a vida era perfeita, que o mundo era perfeito, que ela era perfeita. Ela estava naquela good vibe total. E ela pisa num rato. E aí ela olha pro pé dela e ela descreve bem nitidamente, assim, que ela pisou num rato morto e que o pé dela entrou no rato e ela começa a ficar irritada com aquilo que aconteceu nessa caminhada. Ela fala assim, poxa Deus, eu tava aqui toda te agradecendo, toda good vibes, tava... Óbvio que a Clarice Lispector não escreve good vibes, né, gente? Ela é Clarice Lispector, isso daí sou eu falando isso. Mas ela fala, eu tava aqui plena, querendo te agradecer, me sentindo assim, parte de um mundo bom, um mundo maior. Você põe um rato no meu caminho? Por que você tá jogando essa experiência na minha cara? Por que você tá me desafiando dessa maneira? E aí ela vai desenvolvendo o raciocínio nesse sentido, desenvolvendo, pensando, conversando com ela mesma. E ela fala que ela, no fim, entende que o rato era tão criatura divina quanto tudo que era bonito, tudo que era bom, tudo que era belo. E que na hora que ela estava se achando uma pessoa tão evoluída, tão elevada, capaz de estar em sintonia com Deus, ela percebeu que ela tinha que conseguir amar inclusive o rato que estava no caminho dela. Que ela tinha que conseguir entender que tudo que existia era parte daquele mesmo contexto. E que só na hora que ela conseguisse amar também o rato, ou seja, amar aqueles imprevistos negativos, amar as coisas ruins que nos acontecem, amar o que nos desafia, o que nos confronta, eu acho que essa é a palavra, só nesse momento que ela conseguiria realmente estar em sintonia com alguma coisa maior e fazer mais sentido. E aí eu lembrei demais desse texto hoje, o dia inteiro, porque eu ficava falando assim, para eu conseguir falar do lado bom, eu tenho que conseguir ver que isso que está acontecendo neste momento na minha vida não é exatamente o que é o foco. E eu tenho que entender que esse momento, que é um momento desafiador, que é um momento ruim, que é um momento que a gente está o tempo inteiro tentando pensar o que significa isso, o que está acontecendo com as nossas vidas, também é um momento importante, né? Também é um momento de crescimento, também é um momento bom. E eu tô acenando para todo mundo aqui que tô tentando. E na hora que ela fala disso e eu pego esse texto e trago para minha vida, isso me dá conforto. Então, assim, eu queria começar com essa fala, que não é minha, da Clarice Lispector, do mesmo jeito que eu comecei com o meu livro. Eu tenho um livro que eu escrevi há 10 anos, que chama A Bonitona Encalhada, que sou eu. E a primeira frase era assim, a bonitona encalhada, infelizmente, sou eu. E esta frase, infelizmente, não é minha, é da Clarice Lispector, porque Clarice Lispector tem um livro que chama A Mulher que Matou os Peixes, e a primeira frase do livro é: a mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. É até um livro infantil muito lindo, porque nada que Clarice Lispector escreve é precisamente infantil, sabe? Tudo que vocês quiserem ler, exatamente, Carol, eu vou falar isso daqui a pouco, mas assim, tudo que vocês quiserem ler da Clarice Lispector, eu acho que o conto mais infantil dela, que chama A Vida Íntima de Laura, não é infantil, não é totalmente infantil, sabe? Tudo tem um requinte de sabedoria que eu acho muito lindo e muito precioso. Então, a primeira coisa que eu tenho indicado, quem sou eu para indicar alguma coisa, mas que eu tenho usufruído nesse momento que a gente está vivendo, é da arte. Então, dos livros que eu li na minha vida inteira, toda hora eu lembro de alguma coisa, ou eu tenho lido outros livros também. Tenho tentado ver filmes, tenho ouvido música, e tenho também acreditado cada vez mais em Deus.
E aí, gente, eu tenho um podcast. Quem quiser ouvir o podcast, fica convidado a ouvir o podcast também. Chama Podcast da Laura H. Oi, Gustavo. E no podcast eu tenho vários episódios, mas o último episódio foi sobre fé. E aí, cada vez mais, eu acho que a gente tem que também acreditar em alguma coisa. Acreditar faz bem para a alma, acreditar faz bem para o coração. E cada vez mais eu acredito nesse amor que é superior a tudo e que tem que ser o guia das nossas ações e das nossas reações. Então, não quero catequizar ninguém, não quero convencer ninguém a uma coisa ou a outra coisa, mas eu tenho acreditado muito fortemente nisso. E aí também isso é uma mensagem minha para vocês. Mas vamos logo pro tema da live, porque senão eu fico fazendo só digressões e não vou pro tema específico. E o tema dessa noite é o lado bom da vida. E antes de eu começar a falar aqui, eu tava me preparando meio, né? Depois que eu passei da chateação que eu estava, pensando que eu tinha que entender que até o momento ruim que eu estava vivendo hoje era importante, porque ele fazia parte da minha vida e do momento bom, do saldo positivo que eu acredito que a minha vida tenha, eu comecei a fazer uma lista de coisas que compõem o lado bom da vida. E uma coisa que me chama muita atenção, que também é uma peculiaridade aí da língua portuguesa, da nossa língua, que não existe em inglês, e eu acho, como falante de português, né, nativa, e usuária de inglês às vezes, eu sinto muita falta da diferença de ser e estar em inglês. Porque quem sabe um pouquinho, sabe que o verbo to be, ele serve para as duas coisas. E eu acho surreal como que duas coisas tão diferentes, na minha interpretação, podem não ser distintas em uma língua. Então, se você está triste, você não é triste. Mas em inglês é tudo a mesma coisa, é o mesmo verbo sempre. Não tem essa diferença. Então é sempre ser / estar, é uma tradução única. E eu ficava confusa quando eu comecei a estudar inglês, porque eu falava assim, mas eu não sou, eu estou. E quando eu penso nas coisas boas da minha vida, eu sempre penso que elas são. Então, se eu penso assim, o que é bom na minha vida? Os meus amigos são maravilhosos. A minha família é maravilhosa. A minha casa, o meu lar, independentemente da construção, né? Independentemente do tamanho ou de qualquer outra coisa assim, a minha casa é uma coisa boa da minha vida. A minha saúde é muito boa. Agora, as coisas ruins, elas estão sempre na esfera do verbo estar, na minha visão. Então, assim, eu sou feliz, mas eu estou triste num dia ou outro. Eu tenho saúde, é uma característica da minha vida, né? Assim, mas tem dia que eu vou estar gripada, né? Atualmente não pode ficar gripada porque é muito ruim essa confusão toda aí de Covid, mas tem dia que eu tô com dor nas costas, tem dia que eu tô com qualquer coisa, qualquer intercorrência, que são coisas transitórias. Então eu sempre tento olhar assim a transitoriedade do que é ruim e a perpetuidade do que é bom. E eu fico pensando também como que as coisas boas, elas tendem a ter um apelo de eternidade. Então, assim, as boas lembranças, elas ficam na gente de uma maneira muito mais indelével, e eu não sei se vocês também têm essa percepção, mas é uma coisa que me aguça muito a curiosidade, que as coisas boas da vida, elas tendem a ficar muito mais marcadas na nossa memória e no nosso coração do que as coisas ruins. E eu não sei se isso é uma coisa humana,
da nossa capacidade, da nossa vontade de adaptação, ou se isso é uma coisa que acontece comigo, mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem essa capacidade, que é muito mágica também, de se apegar muito ao que é bom. E a memória, ela vai fazendo esse filtro, assim, que até é perigoso em alguns casos, porque a gente tende a lembrar muito mais das coisas boas que aconteceram em determinada época do que das coisas ruins. E isso faz com que a gente olhe para o nosso passado com muito carinho, mas que talvez a gente não consiga ter o mesmo carinho com o nosso presente. E então eu fico tentando ter esse olhar carinhoso também com o que a gente vive hoje, porque a gente acorda, às vezes eu acordo com um tanto de coisas para reclamar, uma lista. Eu tenho que, sei lá, tenho que trabalhar muito, tenho que responder 1000 e-mails, eu tenho que deixar os meninos em algum lugar ou buscar os meninos em algum lugar, assim, muito assoberbada de tarefas. E a gente tem que parar um pouco e refletir como que as coisas que a gente pode fazer são coisas importantes e gostosas de fazer. Então, eu também gostaria de falar um pouco sobre isso aqui. Voltando na primeira percepção, na primeira provocação que eu fiz, as coisas, o lado bom da vida não é um lado material. E eu tô cada vez mais convicta disso que eu tô falando agora. É óbvio que a gente quer estar lindo, que a gente quer estar bem vestido, que a gente quer estar cuidado, né? É claro, isso aí todo mundo quer e a gente sempre vai querer. Mas o lado bom da vida não é composto das coisas que a gente tem ou das coisas que a gente está. Ele é composto das coisas que a gente é. E ele é composto principalmente das memórias que a gente carrega e das pessoas que estão com a gente. Então, eu falei de um texto da Clarice Lispector e eu falei que a arte é muito importante na nossa dimensão humana. Então, eu vou falar de um texto que eu falei da Clarice Lispector e agora eu vou falar de música. Eu sou uma pessoa muito musical, completamente desafinada. Não tenho dom nenhum para tocar nada e canto pior do que... Eu sou a pior cantora que eu conheço. Mas isso não me impede de cantar. Isso não me impede de me emocionar quando eu ouço uma música muito bonita. E aí, quando eu tava há alguns anos já, quando eu tava de mudança, logo que eu me casei, meu marido foi fazer um curso no exterior e nós fomos morar em outro país. E aí, tava na véspera do meu aniversário e eu não ia ter como levar presentes, não ia levar muitas coisas, o clima era completamente diferente do clima daqui do Brasil. E aí eu escolhi algumas amigas que eu amava muito, que eu amo ainda, e pedi que elas me dessem uma música de presente. Que cada uma escolhesse para mim uma música, um livro e um filme que eu pudesse levar comigo e que me fizesse lembrar dessas amigas. Então, que cada uma pensasse uma música que representava a nossa amizade. E aí, na época não tinha Spotify, eu tinha um MP3. E aí elas fizeram a lista, cada uma me mandou uma carta com uma música. E eu fiz a playlist, baixei as músicas todas e fui ouvir. E durante esse ano que eu morei fora, eu ouvi essas músicas com muita frequência, lembrando muito dessas amigas. E foi muito rica a experiência, porque até hoje eu lembro, quando eu ouço a música, eu lembro muito das amigas que estiveram comigo e que me mandaram. Eu sabia por que cada música tinha sido mandada, que eu lembrava de um momento ou de alguma coisa que tinha a ver com a lista das músicas. E
E eu fui vendo o tanto, assim, que essa arte musical, ela consegue traduzir relacionamentos, sentimentos, relações e aquecer o coração da gente, mesmo quando a gente está distante. E aí, beleza, eu vivi esse ano com essa playlist e tal. E aí agora, quando começou a quarentena, eu percebi que eu não ia mais poder encontrar as minhas amigas novamente, que a gente ia ficar longe de novo. E eu pedi novamente para as minhas amigas que me mandassem outras músicas para eu fazer uma playlist no Spotify. E mais uma vez, essa playlist ela veio inundada de emoção. Ela veio inundada de sentimento, inundada de memórias. Tem umas que eu ouço quando eu recebi, que eu disparei a chorar. Tinha outras que eu disparava a rir. E eu fui pensando assim, como que é mágico essa eternização de uma memória positiva, sabe? Como que a gente tem uma música que te lembra uma pessoa, que te lembra uma situação, eterniza o lado bom da vida, né? Eterniza as companhias que a gente tem, as pessoas que a gente ama e eterniza em qualquer sentido, sabe? Eterniza pessoas que se foram. Então, assim, eu perdi o meu avô ano passado, mas a música que eu escolhi para ele tá gravada em mim para sempre. E eu tenho uma avalanche de lembranças com ele, em momentos que provavelmente não são os mesmos dos quais ele se lembrava de mim. E quando eu ouço a música que eu escolhi para ele fica eterno ali naquele momento que eu tô vivendo, sabe? Ele fica cristalizado. Então, eu achei isso um exercício muito fácil, muito gostoso. E eu sugiro para todo mundo que puder ter essa experiência, que peça. Peça de presente de aniversário, peça de presente de 2020, que está sendo um ano tão desafiador para tantas pessoas. Façam essa experiência do presente musical, que eu acho que foi uma experiência muito legal de fazer, muito marcante e muito rica, sem ter gastado nenhum real. Então ninguém precisou gastar dinheiro nenhum, ninguém teve que fazer nada. No máximo, vinha no WhatsApp a música e uma explicaçãozinha, assim: Laurinha, tô te mandando por isso, por isso, por isso. Essa música me lembra você por tal e tal fato. E a gente vai cristalizando as memórias e tal. Então, já falei de texto e já falei de música. Ainda sobre as músicas, a minha relação com a música é muito visceral mesmo. É uma coisa engraçada. E aí, outro dia, eu tava ouvindo alguém falar, não vou lembrar quem é, e essa pessoa falou assim que de todas as artes, a música é a que você vai ter a maior imersão na sua vida, que você vai ter a maior intimidade na sua vida e que você consegue ouvir muitas vezes. Então, assim, a arte que mais inunda a vida de todo mundo é a música, né? Assim, você pode ter um quadro, Mona Lisa, Mona Lisa, todo mundo já viu, todo mundo prestou muita atenção, todo mundo, acho que muita gente no mundo, em qualquer contexto que esteja, consegue olhar a Mona Lisa e saber que aquela ali é a Mona Lisa. Mas a música, ela penetra de um jeito muito mágico, né? Assim, é um negócio que te leva para outra dimensão. A Ana Cris falou da academia e tal, e assim, você sobe numa bicicleta para fazer uma aula de spin sem música e sobe numa bicicleta para fazer a mesma aula com a música certa, você vira outra pessoa, o seu potencial destrava de maneira muito relevante, né? Então, eu queria dar essa dica, que eu achei muito boa, e contar dessa minha experiência também.
Quando a minha vida é uma vida muito feliz, ponto. Mas a gente eu já vivi momentos tristes. E tem tanta gente aqui que não me conhece, que eu vou contar um pouco da minha história. E das decisões que eu acabei tomando com relação à minha vida. Quando eu decidi ser mãe, não foi fácil, como não é para muitas mulheres, ainda mais hoje em dia, que a gente acaba postergando a maternidade por diversas questões. A gente quer estudar mais, a gente quer trabalhar mais, a gente quer estar estável. E aí eu acabei postergando essa decisão da maternidade. E aí, quando eu fui tentar engravidar, acabou que não foi muito fácil, eu tive que fazer um tratamento, demorou um pouco. Mas assim, eu tava muito plena, sabe, de ter engravidado. A gente fez uma fertilização in vitro e eu tava, assim, radiante. Acho que eu tava no meu auge, assim, sabe? Uma pessoa iluminada. Eu tava igual a Clarice Lispector, andando no calçadão, sabe? Achando que Deus tinha me abençoado, que tudo ia dar certo, que eu era a menina super poderosa lá do desenho animado. E aí, quando eu tava com 6 meses de gestação, eu fui fazer exames num dia, tipo numa terça-feira, fiz os exames, ultrassom, o médico me deu parabéns, falou assim, nossa, eram gêmeos meus filhos, nossa, eu nunca vi nada tão saudável, uma gravidez gemelar que parece uma gravidez única, nossa, parabéns, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e eu fiquei radiante. Tive uma festa no dia e tal, e no dia seguinte eu tava muito cansada, um barrigão de 6 meses de gêmeos, que parece uma barriga de 8 meses e tal. E aí eu fiquei mais quietinha durante o dia, e durante a madrugada eu comecei a sentir umas dores que iam, que vinham, que iam, que vinham, que iam, que vinham. E aí eu comecei a sentir muita dor, ficar muito incomodada, achei que não estava normal e pedi pro meu marido acordar. E ele falou, não, dorme, você tá cansada, né? Gravidez, a gente tem muita dor e tal. Mas eu tive um clique e percebi que eu tava tendo contrações. Então, a gente saiu, eu e meu marido fomos correndo pro hospital. Eu tava realmente em trabalho de parto. Eu cheguei, fui super bem atendida. E aí tudo me leva a ver o lado bom da vida. Então eu cheguei, eu fui bem atendida. Não teve nada que eu possa culpar, sabe? Assim, não fiz um exame. Eu fiz o exame, tipo, logo antes. Não atendeu na hora. Tomei o remédio e tudo mais. Mas eu entrei em trabalho de parto. O remédio não conseguiu segurar. E os meus filhos nasceram. Então, eu tive 2 filhos. Eles nasceram prematuros, de 24 semanas, que são prematuros extremos. E aí a minha filha mais velha, ela morreu com 4 dias e o meu filho morreu com 6 dias de idade. Eu não sei quem tá assistindo essa live que é mãe. Espero que muitas. E assim, a gente sabe o que acontece com a gente quando o neném nasce, né? Você olha para aquele neném, você ama aquele neném. Na hora que ele nasceu, ninguém ama mais ou menos um neném. E a gente não esquece o neném, sabe? Assim, ele nasceu, ele tava no seu braço, a gente visita o neném e tudo mais. E você não é mãe mais ou menos. Não existe uma experiência tão transformadora, tão plena de amor, tão revolucionária quanto a maternidade, né? Não tem esse filho, não passa isso. E aí,
quando eu perdi minha filha, né, eu lembro muito, muito, muito do momento em que eu tava indo pro velório e depois pro enterro, e eu só ficava com uma música na cabeça, sabe, assim, eu só pensava numa música. E na hora que eu fui enterrar, eu não sabia o que eu falava, sabe, tipo assim, eu olhava pra Deus e olhava para aquilo que eu tava vivendo e nem parecia que era comigo, não parecia que era eu que podia estar vivendo aquilo ali, sabe, assim, quando você fala assim, o que aconteceu? Como que isso pode acontecer comigo? Eu fui nerd, eu estudei para as provas todas, eu sempre obedeci meu pai e minha mãe. O que da cartilha da vida que eu fiz errado para dar tudo tão errado assim agora, sabe? Como é que eu posso tomar um tombo desse tamanho? E aí eu cantei, sabe? Eu cantei, porque eu não tinha mais o que falar, eu não tinha o que fazer. E eu cantei, e aí eu acho que eu cantei tudo que tinha dentro de mim naquela hora. E até hoje eu não posso escutar a música, eu choro, mas eu cantei. Então eu tenho essa coisa da música vir de muito dentro da alma mesmo, sabe? Da música ser uma conexão mais direta com Deus. Eu acho que o Papa João Paulo II falava, né, que quem canta reza 2 vezes. E eu canto demais, gente, eu canto o dia inteiro. E aí, 4 meses depois, Deus é tão maravilhoso que ele me mandou outro neném, né? Ele me mandou um neném lindo, gordinho, saudável, que eu engravidei e ele veio. A Fabi tá perguntando qual a música. Fabi, sabe qual música que eu cantei? Eu cantei uma música da Adriana Calcanhoto, que falava assim, eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu fecho a porta, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco a chave de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Então, gente do céu, a live é pra falar do lado bom e eu tô aqui chorando tem 10 minutos. Mas enfim, aí veio um neném maravilhoso. E quando eu olho pra tudo que aconteceu hoje, depois de já ter acontecido tudo, eu penso que foi tudo perfeito, que deu tudo certo, que eu tô saudável, que eu tenho 2 nenéns hoje muito maravilhosos, e que eu tenho 2 anjos no céu que estão me esperando pra gente se encontrar ainda, pra eu carregar no colo. E eu não deixei nem um minuto de acreditar, sabe? De acreditar que Deus cuida da gente, que no fim das contas eu ter feito o exame na véspera era pra eu, sabe? Tem alguém falando que eu canto bem hoje, gente. Que era pra eu saber que eu não tinha essa culpa pra carregar, sabe? Pra minha vida ser mais leve daí pra frente. Então, a música tem essa conexão e eu recomendo tudo muito fortemente que vocês encontrem as músicas que façam o dia de vocês diferente. Eu acho que quando você acorda e põe uma música, ela muda, tipo, o clima da vida, sabe? Assim, a gente entra diferente no carro, entra diferente no ônibus, entra diferente na reunião, entra diferente se tiver que chegar, se você escolheu a música certa para aquele dia. Então, eu sou muito assim, tô sempre cantando, quem me conhece sabe. E aí eu queria trazer essa dica que me ajuda sempre. Sempre que eu tô triste, com pandemia, sem pandemia, eu tô sempre cantando. Eu queria falar também que a gente tem uma coisa que é muito especial, que são as pessoas que nos cercam. E eu tenho uma brincadeira que eu quero muito fazer um disclaimer aqui, porque eu não quero ser desrespeitosa com ninguém.
e nem menosprezar o sofrimento, a luta de nenhuma pessoa que está vendo a nossa live. Mas no fim das contas, quando a gente fala de qualquer segregação, né, as mulheres, o movimento feminino, o movimento negro, o movimento tal, preto, não sei, agora a gente está adotando uma outra nomenclatura. Se a gente resumisse, né, no amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, estava tudo resolvido. Porque é tudo pessoa, sabe? É tudo gente, a gente é todo mundo igual, todo mundo vai nascer, vai viver, vai ter dificuldade, vai ter facilidade, vai ter alegria, vai ter tristeza. E se a gente tem esses dois pressupostos, na verdade são três pressupostos: o pressuposto do amor, o pressuposto do respeito e o pressuposto do serviço, estava tudo resolvido. A Carol falou exatamente. Então, assim, é tudo gente. Não existe hierarquia humana. É todo mundo pessoa igual, é tudo gente igual, é tudo gente. E sendo todo mundo humano, a gente tem que ser muito humano no adjetivo da palavra, né? Na nossa humanidade, na nossa caridade, na nossa postura. E é claro que é muito difícil a gente ter um olhar atento o tempo inteiro para as demandas das pessoas que cercam a gente. Mas assim, hoje eu tenho uma certa posição no organograma da empresa. Mas quando a pessoa entra aqui na sala, eu tô batendo um papo com uma pessoa que eu podia ter conhecido na fila do banco, que eu podia ter conhecido fazendo um curso, que eu podia ter conhecido no ponto de ônibus, que eu poderia ter conhecido na padaria. E aí, quando a gente consegue ver a humanidade no outro e aprender com o outro também, eu acho que o lado bom da vida acaba ficando mais nítido. Então, a gente tem que cantar, a gente tem que ler, a gente tem que conversar e conviver. E a gente tem que amar, a gente tem que respeitar, a gente tem que acreditar e a gente tem que servir. Se aparece alguém na minha frente a qualquer momento, eu sempre vou tentar ajudar. Não existe chance de eu pensar que uma pessoa entrou na minha vida em vão. E uma coisa que é muito engraçada também é que cada pessoa marca a gente de um jeito e a gente marca a pessoa de um jeito totalmente diferente. Então, uma coisa que a experiência das músicas com as minhas amigas me deu foi o seguinte: eu percebia que o dia da nossa amizade que foi mais importante para uma, não tinha sido o mesmo dia que foi mais importante para mim. Ou seja, eu estava fazendo um bem para ela naquele dia que eu nem imaginava. E ela me fez bem em outro dia. É claro que a gente tem momentos de felicidade coincidente, né? Então, assim, a gente exponencia essa alegria. Quando a gente vai numa festa, quando a gente vai num almoço, a gente chora de tanto rir. Mas, às vezes, uma coisa que você fala no carro, que você nem lembra que você falou com a pessoa, mudou a vida dela. Hoje eu fui conversar com uma menina linda, maravilhosa, que trabalha comigo. E nessa quarentena eu fui uma merda de gestora. Eu tô arrasada com isso, não quero nem falar, porque senão eu vou chorar de novo aqui. Mas assim, eu questionei muito o meu gerir as pessoas, como que eu consigo ser melhor. E não foi do jeito que eu queria ser. Mas foi do jeito que eu dei conta e tá tudo bem. No fim, tá tudo bem. Eu fiz o meu melhor. Eu tenho essa consciência. Poderia ter sido melhor. Não foi. Mas seguimos caminhando e melhorando e aprimorando. E aí a Yara tem música que ela ouve e sente até o cheiro da lembrança. Eu também, Yara. E tem umas da infância também. É muito louco isso, né? Só digredindo um pouquinho, porque a Yara me chamou a atenção. É muito maluco isso. Tem música que você lembra assim... a música começou a tocar, você vai direto para a casa da sua avó quando você tinha 5 anos. É impressionante isso. Mas voltando lá para a menina maravilhosa que trabalha comigo, ela é muito linda. E aí,
Uma coisa que eu fiz como gestora dessa vez foi escrever uma carta à mão para todas as pessoas da minha equipe. Então, hoje eu tenho 42 pessoas na minha equipe, direta aqui, e eu escrevi cartinha por cartinha. Peguei a caneta, escrevi, colei adesivo, pus o endereço, pus o selo, e para cada um eu mandei uma carta. E eu não queria escrever a mesma carta, porque eu conheço as pessoas da minha equipe. Então, eu sei que uma ia casar agora em outubro, ia noivar agora em junho. Eu sei que a outra teve neném e ela tá no puerpério junto com o isolamento. Eu brinquei, ainda bem que seu marido tá puérpero aí com você também. A outra acabou de comprar um carro e não pode passear com o carro porque tá todo mundo trancado em casa. Então, assim, cada um recebeu uma cartinha minha. E aí hoje eu tava falando, gente, tenho que falar sobre o lado bom da vida, eu tô achando muito difícil, desafiador, eu sou meio perdida. Então, assim, eu começo a falar de um assunto, quando eu vejo, eu tô falando do cachorro que tava comendo um sorvete de pistache na avenida e me perco muito, vocês já devem ter percebido. Mas aí ela falou isso comigo, ela falou assim, Laura, a gente tem que pensar no que a gente faz pelas pessoas e no que as pessoas fazem por nós. E ela falou, eu adorei a sua cartinha. E eu lembrava de algumas coisas que eu tinha escrito pra ela, mas eu perguntei, mas exatamente o que foi que você gostou na cartinha? E aí ela me falou uma frase que eu escrevi. E eu fiquei pensando nisso, né? Nessa importância que a gente tem na vida e no desdobramento da vida das outras pessoas, e que as outras pessoas têm, querendo ou não, no desdobramento das nossas vidas. E a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado por essas pessoas que estão na nossa vida, no nosso caminho e no nosso coração. E aí eu fiquei pensando na frase que eu tinha feito para ela e fiquei pensando também em como que era difícil essa responsabilidade de trazer para dentro. Então, eu escolho o que eu trago pro meu coração. Não muito conscientemente, é verdade. Mas a gente pode ter esse cuidado de trazer o que é bom, o que é leve, o que é aprendizado. Eu fico pensando assim, eu falei da relação de amizade, de como que eu marquei as minhas amigas em momentos e por coisas diferentes das que elas me marcaram. Mas isso se dá em várias esferas. Então, assim, com certeza, o meu filho, ele me marca todos os dias. Os meus 2 filhos vivos, eles me marcam todos os dias de uma maneira muito diferente da que eu marco eles. Então, assim, o que eu transformo neles não é o que eles transformam em mim. Mas a gente está ali se transformando nessa troca que é uma troca muito amorosa. Né? Eu tenho todo o amor do mundo por eles. E eu acredito que eles também têm todo o amor do mundinho deles por mim. E o impacto de cada um é muito diferente. E aí, gente, eu cheguei a mais 2 conclusões. Que o que importa na vida não é o bem material, que todo mundo já sabe disso, né? É muito falado, mas eu acho que essa experiência da quarentena, ela evidenciou isso demais. Então, quando me perguntam, o que você quer levar da quarentena pro novo normal, que é uma expressão que eu nem gosto, mas que tá todo mundo falando, então vou falar também. Eu quero levar essa imaterialidade. Eu acho que é isso. Eu quero levar o valor às aglomerações. Então, assim, não, eu não quero fazer a festa. Eu não queria ter feito a festinha de 1 ano do meu filho com um bolo pequenininho, só eu, meu marido, ele e o meu outro filho em casa. Eu queria que meus pais estivessem lá, que os primos dele estivessem lá, que os meus sogros estivessem lá, que a gente tivesse aquela aglomeração gostosa, porque eu sinto saudade de aglomerar. Mas eu quero levar essa importância do que realmente é importante. Eu quero levar o imaterial, o intangível.
Eu quero levar o que fica. Olha que engraçado. Eu quero medir essa bagagem. E eu quero saber que, no fim das contas, a experiência do todo dia é que constrói a eternidade. São os nossos cafés da manhã juntos. É o cheiro do biscoito que ele mais gosta. E vão construindo essas memórias que vão sendo eternas, sabe? Que a gente vai... Deu uma pausa aqui. Então, assim, é isso que vai ficar. O que eu quero levar da quarentena pra mim é a imaterialidade das coisas. É dar mais valor aos momentos. É prestar atenção no tempo que eu tiver, ainda que seja pouco tempo, mas que seja intenso. E aí o Fernando Pessoa tem uma frase linda, que a beleza... Ixi, não vou lembrar de cor. E não vou poder olhar no Google porque eu tô fazendo a live do meu celular. Mas ele fala assim, a intensidade das coisas não tá no tempo que elas duram, mas na força com que elas ocorrem, na força com que as experiências nos transformam. Então, a vida dos meus filhos durou uma semana e foi uma vida inteira. E não tem um dia que eu vou acordar sem lembrar dos filhos que eu tive. Nenhum dia, isso não vai passar. Mas o que eu faço com isso? Eu faço ser bom. Porque eu não quero ser triste, né? E aí eu vou lembrar de outra música que fala: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. E eu quero ter um coração iluminado, sabe? Eu não quero que a minha vida seja de tristeza. Ela foi triste naquele momento. Eu tive uma tristeza muito grande. Mas daquilo ali ficou um aprendizado amoroso. Ficou saudade. Ficou espaço para o meu corpo se abrir para outro neném chegar. E fazer acontecer e ir em frente. Então, no meu livro lá, que é A Bonitona Encalhada, eu falava muito disso. Que às vezes as pessoas achavam que encalhada é quem não casou. Não, encalhada é quem parou no tempo. Encalhada é você estar num casamento infeliz e você não quer sair desse casamento. Muito melhor ser solteira e estar vivendo do que estar presa em alguma coisa. Porque a vida é muito... A gente não sabe se a vida é curta ou longa, mas ela é curta para perder tempo, ela é curta para ser infeliz, ela é longa, né? Sei lá, agora eu fiquei confusa com a mesma frase, mas assim, Yara brilhou. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, pessoas inexplicáveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Era essa a frase, obrigada. Então, assim, a vida é muito curta para perder tempo com coisa ruim. E aí a gente vai, como eu falei com a Yara hoje, um pouco antes de começar essa live, eu acho que o tênis rosa combina com tudo. Porque a vida é muito curta pra gente ficar preso no lugar da tristeza e no cinza. Eu amo cinza, 50 tons então adoro. Mas a gente tem que colorir a vida. E aí eu vou já fechar a live porque já tá acabando o tempo, né? Mas a única coisa que eu queria que todo mundo saísse dessa live pensando é que o lado bom é o lado de dentro. Não é um lado esquerdo ou um lado direito. Não existe essa dicotomia. Mas o lado bom da vida é o lado de dentro. São as pessoas que moram dentro da gente. Porque a memória, o ensinamento de qualquer pessoa, ele internaliza e ninguém tira. Você não desarraiga um amor. Você não desarraiga as memórias que você tem felizes com uma pessoa ou com outros aprendizados. Você vai virando parte dessas experiências todas. E esse é o lado bom da vida. É a gente sempre poder aprender, sempre poder mudar, sempre poder evoluir.
A gente pode virar, desvirar, esquentar, esfriar. O Guimarães Rosa tem outra frase que fala disso, que o correr da vida embrulha tudo. Mas no fim das contas, gente, a gente quer estar linda do lado de fora. Eu quero, lógico que eu quero. Eu sofro com meu peso, quem me convive comigo sabe que eu quero sempre emagrecer 5 quilos, 50, 20 e tal. Mas o lado bom mesmo é o lado de dentro. E aí eu fico pensando isso, sabe? O tanto que é bom dentro da nossa casa a gente conviver. Como que é bom a gente sentar e tomar um café que demora 5 minutos, mas que vem direto pra dentro, esquenta dentro, sabe? E aí a minha provocação para vocês é essa. O que vocês têm feito? O que a gente tem feito pelo nosso lado de dentro? Porque o lado de fora, a pandemia até trouxe um pouco disso também, assim, né? Será que é tão importante ter esse tanto de roupa nova e ficar nessa preocupação com o que os outros estão vendo? Quando tem um mundo de coisa acontecendo no seu coração, na sua vida, na sua profissão, nas suas experiências e nas suas interações. Então, eu acho que a gente pensa muito no que a gente é, mas, sobretudo, a gente é instrumento, né, de Deus, eu quero acreditar, que todos nós somos, e nós somos esse instrumento de transformação. Às vezes, quando você está mal-humorada, você dá uma paulada numa pessoa que é péssimo, você ficou arrasada porque você fez, mas foi importante para ele. Não é porque foi importante para a pessoa, que você não vai pedir desculpa e ser educada, não. Mas é assim. Tem várias pessoas aqui que estão nessa live com as quais eu errei horrendamente, mas foi tentando acertar. E depois a gente briga e pede desculpa e corre atrás e vamos lá, se reinventando, porque o lado bom da vida é o lado de dentro. O que a gente pode fazer é tentar sempre melhorar, sempre ajudar, sempre amar, servir, respeitar. E isso é aglomerado ou separado. A gente consegue fazer. Então, eu vou ter que terminar, porque meu tempo acabou. Mas fiquem com essa frase. Se vocês quiserem lembrar de mim de alguma coisa, lembrem da felicidade clandestina, do perdoando Deus, da música que eu, minha filha, que eu depois vou terminar cantando. E lembrem também do lado de dentro. Quem você vai deixar entrar do seu lado de dentro? E o que você vai levar? Não só de comida, alimentação saudável, não é nada disso que eu tô falando. Vocês já entenderam. E aí, pra fechar, eu vou cantar 2 músicas. A primeira é que é meio batida, sabe? Mas não teve jeito de fugir. A Natércia, que tá me ouvindo, ama Maria Bethânia como eu, e a Maria Bethânia tem uma versão esplendorosa dessa música, que é aquela música do Gonzaguinha, que fala que a gente tem que viver e não terá vergonha de ser feliz. Essa. Mas se fosse pedir pra me escolher uma música da minha vida, menina, eu sempre escolho a Xuxa. Vocês acreditam nisso? Uma pessoa diretora jurídica, né? Você olha, fala, nossa, mulher empoderada, nananã. Não, é tudo gente. E dentro dessa gente aqui que vocês estão vendo, mora lá uma menina que sonhava em ser Paquita, que sonhava em um mundo de coisas românticas, doces e inocentes, e que traz essas verdades arraigadas. Então, assim, tô falando uma coisa que muito pessoal, né? Mas a gente, quando eu era criança, a Xuxa existia, todo mundo conhece, e ela fala na Lua de Cristal isso, sabe? Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte de ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me faltem forças para lutar. E eu não vou sozinha, porque tem um coro nessa música que fala:
Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e nisso não existe mal nenhum. Então é assim que eu vou terminar a live, falando com vocês que tudo que tiver que ser será, mas que a gente precisa de coragem para correr atrás das coisas que a gente acredita e cuidar do nosso lado de dentro. Então, um beijo grande. Muito obrigada pelo papo, pela oportunidade, pela sessão de terapia, que deu para rir, para chorar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.